Olá, bom dia, Mato Grosso do Sul. Tá vendo que imagem linda a gente tem para começar esse dia? Imagens ao vivo de Amambai, na região sul do estado, fronteira com o Paraguai. Magno Lemes nos mostra o amanhecer por lá, agora com 16 graus. Olha só que lindo cenário de amanhecer. Como é que tá aí na sua região? Faz uma foto bonita, um vídeo, manda aqui pra gente também. São 6h01. Tá começando o seu Bom Dia MS. Seja bem-vinda e bem-vindo ao seu primeiro telejornal diário. Daqui a uma semana, os 190 mil alunos da rede estadual entram em férias. Como foi o retorno às aulas presenciais depois de 2 anos de pandemia? Como as aulas remotas interferiram no aprendizado? E como recuperar essa defasagem no ensino? A pandemia trouxe também outros desafios. A saúde mental de todos nós, né? Foi de alguma forma afetada por conta principalmente do isolamento. Assunto que a gente vai tratar no Bom Dia MS de hoje. E veja também como está o monitoramento no Pantanal. Tempo seco, calor e já muitas semanas sem chuvas e sem previsão de cheias no Pantanal. Uma soma de fatores que preocupa. Vamos falar do monitoramento dos focos de incêndio nessa região. Imóveis entregues na semana passada pelo presidente Bolsonaro às famílias sorteadas já estão à venda pela internet. Esse tipo de venda, por se tratar de imóveis de um programa federal de cunho social, é proibida. A Agência Municipal de Habitação acompanha de perto se as denúncias procedem ou não. Veja também o que pode acontecer com quem vendeu o imóvel e com quem comprou. Se você trabalha com vendas, atenção também, porque tem muito golpista na cidade com o agendamento do Pix. No Bom Dia de hoje, a gente traz orientações para não cair nesse tipo de golpe. E outros assuntos importantes, Secretaria de Fazenda com leilão aberto, tem quase 1.000 lotes de produtos. Endrio Francescon, quais são os itens a serem leiloados? Bom dia. Bom dia, Mauri. São muitos itens, 948 no total, entre celulares, eletroeletrônicos, até suplemento alimentar. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes dessa informação. O leilão está previsto para esse mês. Tá certo, vamos aguardar os detalhes. Tá baixa a procura pela vacina da gripe na capital. Giovana Dalzaker. Em uma semana de vacina contra a gripe liberada para toda a população acima de 6 meses de idade, nem 10% das doses foram aplicadas em Campo Grande. Tem os detalhes da previsão do tempo justamente nesse período de inverno, quando vem a primeira frente fria desse mês de julho. E também informações que você pode trazer para o Bom Dia MS com o nosso WhatsApp. Mande aí a sua dúvida, a sua sugestão de reportagem, 99804-4400. É sempre muito bom ter a sua companhia por aqui e o seu bom dia está só começando. A gente começa a edição falando sobre a disputa por terras entre indígenas e fazendeiros em Amambai. Ontem teve uma audiência virtual para tratar das questões que envolvem esse conflito entre policiais militares e indígenas, que resultou em uma morte e feridos dos dois lados. Diego Queiroz atualiza o assunto para a gente. Qual o resultado dessa audiência? Bom dia, Diego. Oi, Maureen, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Nessa audiência, o juiz Thales Braghini Leão, da 2ª Vara Federal de Ponta Porã, negou um pedido liminar dos donos da fazenda para reintegração de posse. O magistrado disse que uma retirada à força dos indígenas caracterizaria a ocupação como uma desordem e que os indígenas não possuiriam direitos sobre a terra. O magistrado falou também que não ignora o fato dos atuais donos da fazenda terem documentação de posse, mas também não ignora a reivindicação dos indígenas de que essa terra
pertence a eles, porque eram terras de ancestrais. E no caso, o juiz falou também que o fato de não haver uma demarcação nessa fazenda não tira ali o direito dos indígenas de reivindicarem essa terra. Só que nessa ação também o magistrado fez questão de deixar claro que não estimula ocupação irregular. Não se trata também do julgamento do processo em si, do mérito da ação. Ele apenas recusou esse pedido, esse caráter de urgência para a retomada por parte dos proprietários dessa fazenda. E no caso, como eu falei aqui, ele avalia então que essa retirada não é urgente. Lideranças indígenas, representantes da Fazenda, FUNAI, Ministério Público Federal participaram dessa audiência ontem, que foi virtual, e todos apresentaram seus argumentos. A grande questão, quem está nos assistindo pode se perguntar, mas se os atuais donos têm posse, têm documentação, por que é que os indígenas entram e o juiz não manda eles saírem? É que, de acordo com o Ministério Público Federal, em 1915, houve uma demarcação de terra aqui na reserva, que fica logo atrás, e os indígenas tinham 3.600 hectares. Mas aí, em 1991, houve uma remarcação e esse volume de terra caiu para 2.429 hectares, ou seja, eles perderam mais de 1.000 hectares. Por isso, o juiz negou esse pedido liminar, mesmo os proprietários da fazenda falando que tem documentação e que precisam colher a lavoura de milho, porque é uma lavoura de um parceiro comercial deles, então eles precisam dar continuidade a esse negócio. Agora, em relação ao trabalho do Ministério Público Federal, os peritos concluíram ontem ainda o trabalho de perícia para recolher informações, para colher informações sobre o que aconteceu ali no dia 24. E é importante lembrar também que 2.600 alunos da Reserva Indígena de Amambai seguem sem aulas. Houve uma antecipação de férias por conta desse conflito, por conta desse clima de tensão por aqui. Maureen. Obrigada, Diego, pelas informações, falando ao vivo de Amambai. Bom trabalho por aí. E um acidente envolvendo motociclistas terminou com um deles morto e outro ferido ontem à noite em Campo Grande. Os motociclistas colidiram e um deles foi arremessado. De acordo com testemunhas, um dos motociclistas, de 43 anos, seguia pela faixa exclusiva de ônibus, sentido Avenida Marechal Deodoro, entre os bairros Bandeirantes e Leblon, quando tentou fazer o retorno para outra via e acabou batendo, então, no segundo motociclista, sendo arremessado para um poste de sustentação da madeira na frente a um comércio local. Ele estava protegido com capacete, mas sofreu vários ferimentos e fraturas. O SAMU chegou a socorrer o motociclista arremessado, mas ele morreu no local. A outra vítima, de 26 anos, foi atendida com dores no corpo e encaminhada para o hospital. São 6h09, aqui entre os destaques do G1. Inquérito da morte de jovem após treino do Exército é arquivado pela Justiça Militar. A família do jovem disse que vai recorrer da decisão. Eudísio Moraes morreu aos 18 anos, em fevereiro, de hepatite fulminante, arritmia cardíaca e desidratação. Reportagem de José Câmara e Gustavo Aracaque aqui para o G1MS. A Justiça Militar arquivou, então, esse processo e aqui ele estava, no treinamento, após o treinamento, no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 9º Batalhão de Engenharia de Combate em Aquidauana. Todos os detalhes você pode ver acessando o G1MS, inclusive sobre a conversa da nossa equipe com a família também do jovem Eudísio. E aí todos os detalhes no G1. Imagens ao vivo de Campo Grande, 21 graus agora, um belo amanhecer aqui na nossa capital, dia de tempo seco, dia também de tempo firme,
para Mato Grosso do Sul. Assim segue durante toda a semana a nossa previsão do tempo. É assim que deve continuar, com temperaturas amenas no início do dia e termômetros em elevação, normalmente passando dos 30 graus após o almoço. Em Campo Grande, por exemplo, a umidade caiu, está em 43%. A gente lembra que o ideal para a nossa saúde é um índice de 60%. E hoje, as temperaturas podem passar de 30 graus, chegando aí aos 31 às 2 da tarde, com o sol brilhando forte aqui na nossa capital. Na região sul do estado, temos detalhes de Dourados para você. Neste momento, os termômetros marcam 19 graus, a umidade está em 49% e ao longo do dia as temperaturas sobem também até 31 graus. Então, se prepare para mais um dia de calor e umidade em baixa, o que exige muita hidratação. Temos imagens ao vivo também de Três Lagoas com o amanhecer por lá. Hugo Leal nos mostra como está o cenário na região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, para hoje, termômetros passam dos 30 graus também. Às 2 da tarde, podem marcar até 33 graus e com sol brilhando forte também na região de Três Lagoas. Trazendo um pouquinho aqui do oeste de Mato Grosso do Sul, Corumbá, nesse momento, 19 graus, umidade do ar em 42%. E aí, gente, ao longo do dia, as temperaturas sobem também para 33 graus, sol forte. Você percebeu que nos últimos dias está um pouquinho mais quente, inclusive, tanto no início da manhã, a gente estava com 15 graus por volta das 6 da manhã em Campo Grande nos últimos dias, agora a gente tem aí termômetros marcando 21 e também ao longo do dia temperaturas passando dos 30. Então, o tempo segue bem firme para todo o estado e não tem previsão de chuva, gente, chegando agora já para Mato Grosso do Sul não, viu? Então a chuva ainda vai demorar um pouco mais para chegar. Os modelos meteorológicos, né, não indicam chuva até o dia 18. Então, essa umidade baixa continua. É importante a gente ter muita atenção e muitos cuidados. Em relação ao frio, o que acontece é principalmente aí a partir do dia 10, o início de uma frente fria que chega aos poucos e da segunda quinzena um pouco mais de frio neste inverno para Mato Grosso do Sul, tá bom? Agora, o que acontece com o nosso corpo e quais são os cuidados que a gente precisa ter com essa umidade baixa, somada a essa amplitude térmica, essa variação que a gente está vivendo, de 20 para mais de 30 graus no mesmo dia. Ouvimos um especialista, otorrinolaringologista, Dr. Celso Nani Júnior, para falar um pouco sobre os efeitos dessa variação de temperatura e alguns cuidados, algumas dicas para a nossa saúde. Nesse período entre outono e inverno, temos um aumento das doenças respiratórias. Seja pela oscilação de temperatura, né, que de manhã faz frio, durante o dia esquenta de novo e volta a esfriar à noite, isso por si só já é irritante para as vias aéreas. Além disso, temos a queda da umidade, então fica meses às vezes sem chover e com a umidade cai muito. E caindo a umidade, as partículas ficam mais tempo em suspensão, seja vírus, bactéria, poeira, pólen, fungo, ácaro, qualquer uma dessas. E isso causa doenças também. O que podemos fazer para ajudar? Então, a primeira coisa é cuidar na alimentação, então comer alimentos que hidratam, como por exemplo frutas, verduras, né? Tomar bastante água, cuidar do ambiente, então dias mais secos, usar umidificador, evitar fazer atividade física no sol quente, no período mais seco, que é entre 10 e 14 horas, né? Cuidar na parte da higiene da casa, ar-condicionado, então usar, por exemplo, em vez de vassoura, um pano úmido, a vassoura acaba levantando a poeira mais ainda, e não irmos em ambientes fechados em que tenha muita aglomeração. Se puder evitar, né, sei lá, sabe que vai ter um local que é em um ambiente fechado, cheio de gente, evitar ir.
São 6 horas e 15 minutos. E por que a gente tem essa variação tão grande de temperatura no inverno em Mato Grosso do Sul? Essa amplitude térmica que é característica da região. Bom, os meteorologistas dizem que a atmosfera está translúcida. É como se estivesse mais fina mesmo. Então, o sol nasce e aí atravessa a camada com mais facilidade. Então, esquenta rapidamente ao longo do dia. O mesmo acontece à noite. Sem muita umidade no ar, a radiação solar vai embora bem rapidamente e as temperaturas voltam a cair na madrugada. Então, é uma característica que está relacionada justamente com o nosso tempo seco, com a umidade mais em baixa. Ainda hoje a gente vai falar também sobre um outro fenômeno que acontece no nosso inverno, da inversão térmica. E a seguir, a política está em destaque aqui no Bom Dia. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo de Três Lagoas. Esse aí, ó, é um semáforo que está sendo instalado e deve começar a funcionar hoje na Avenida Ranulfo com a Rosário Congro. Então, uma esquina importante ali de Três Lagoas, região bastante movimentada por lá. Fique atento para essa nova sinalização no trânsito. A gente já volta. A Assembleia Legislativa deve votar hoje em segunda votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fabiano Arruda, conta pra gente se tem alguma mudança. Bom dia. Oi, Maureen, bom dia para você, bom dia para o pessoal de casa. Agora na LDO, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do governo do estado, não deve ter nenhuma mudança não, viu? Nós falamos ontem, né, que era a expectativa de votação nessa semana, o projeto da LDO lá na Assembleia Legislativa. E hoje, então, está na pauta para a segunda discussão a votação deste projeto lá entre os deputados. A gente lembra que este texto tramitou em regime de urgência, prevê aí uma receita de 22 bilhões de reais para o ano que vem para os cofres públicos estaduais. É um crescimento de quase 20% em relação ao orçamento desse ano, acima da inflação. Antes da votação da LDO, os deputados também aprovaram um projeto que alterou o teto de gastos do governo do estado para a elaboração dos orçamentos. A grande discussão agora, ou a possibilidade de mudança, é para a lei orçamentária anual. Vale a gente lembrar sempre, né, que a LDO é uma prévia para o orçamento que é discutido só no final do ano lá na Assembleia. E no final do ano pode ser que os números sejam alterados por conta do teto do ICMS dos combustíveis, que pode ser aplicado pelo Estado, a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. O próprio governo faz um cálculo que, se esse teto for aplicado, o prejuízo seria de R$1 bilhão aos cofres públicos estaduais por ano, e isso afetaria então a elaboração do orçamento no final do ano. Então são discussões, são pontos para a gente acompanhar, é o que a gente vai fazer pela Morena FM também no Bom Dia MS. Maureen. Combinado, Fabiano. Agora vamos falar também do debate na Câmara Municipal, porque ontem, em audiência pública, os vereadores falaram sobre a necessidade da criação de um hospital municipal para a capital, né? Um hospital público municipal. Como é que foi isso? Como é que foi esse debate? Pois é, Maureen, o hospital público municipal é algo que é discutido há bastante tempo lá aqui em Campo Grande, né? Toda vez que a gente fala em superlotação nas unidades de saúde, toda vez que a gente fala sobre problemas na rede de saúde como um todo, se fala no hospital público municipal e da importância dele, né? No passado, a grande discussão também era sobre um hospital infantil para Campo Grande. Então, os vereadores reuniram ali representantes das universidades, os próprios vereadores e do sistema de saúde para colocar em debate a questão do hospital. Todos os pontos foram coletados e fica aí a sugestão para um encaminhamento. Nós sabemos o quanto, se ao longo das décadas, isso não foi viabilizado em Campo Grande. A gente sabe que não é algo que se viabilize do dia da noite. Uma audiência dessa pode ajudar bastante a amadurecer uma discussão como essa. A importância do hospital é algo que vem se acompanhando historicamente na cidade, e a gente vai também ficar de olho no que saiu dessa audiência e saber e esperar também o que pode ter de concreto em relação a isso. Saúde pública é sempre um assunto importante demais para discutir,
muito mais para que as coisas aconteçam na prática também. Maureen. Sem dúvida, assunto com prioridade por aqui. Obrigada, Fabiano. Bom trabalho aí na Morena FM. 6h22, e olha, em Três Lagoas tem posto de saúde com vacinação suspensa porque servidores testaram positivo para Covid. Felipe Ribeiro, que unidade é essa? Como é que fica o atendimento por lá? Bom dia. Oi, Maureen, é a unidade básica de saúde lá do bairro Vila Piloto, aqui em Três Lagoas. Bom dia para você, bom dia para todos que iniciam amanhã desta terça-feira aqui com a gente no Bom Dia MS. Ao menos 8 servidores foram infectados pela Covid-19, entre enfermeiros, agente, técnico e até dentista, que agora precisaram ser afastados de suas funções. E aí, a vacinação no local, que duraria durante até sexta-feira, agora vai ficar suspensa, pelo menos até o dia 8, sexta-feira, portanto. E aí vacinas contra gripe, Covid e sarampo, por exemplo, só voltam a ser disponibilizadas para a população nesse local, na verdade, nesta unidade especificamente, a partir do dia 11, segunda-feira. Então, das 8 da manhã até as 6 horas da noite. A gente lembra que, na verdade, só a vacinação está suspensa nessa unidade, porque os serviços relacionados à enfermagem permanecem. E a vacinação, a gente reforça que sempre está disponível, pelo menos durante esse período, a população pode procurar em outras unidades do município, que aqui em Três Lagoas funcionam. As unidades básicas de saúde funcionam das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. E as unidades básicas de saúde, na hora, funcionam das 8 da manhã até as 6 horas da noite. Portanto, um horário mais ampliado. Agora, para aqueles moradores do bairro Vila Piloto encontrar uma alternativa, eles podem procurar os postos de saúde do bairro Vila Jupiá e também do bairro Vila Alegre. Portanto, fica a orientação para o pessoal do bairro Vila Piloto aqui de Três Lagoas e também para toda a população. Maureen. Obrigada, Felipe. A Covid está em circulação, né, gente? Não saímos ainda da pandemia. Com a vacinação, os especialistas reforçam que a gravidade é que tem diminuído e muito. Agora, falando ainda em relação a isso, Mato Grosso do Sul está na lista dos estados brasileiros que apresentaram crescimento de casos de síndrome respiratória aguda. Ana Paula Amaral chega ao vivo de Dourados para trazer os detalhes para a gente. É isso mesmo, Maureen. Bom dia para você, bom dia a todos. Esse levantamento é da Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz. Esse boletim Infogripe, que foi divulgado ontem, demonstra que houve um aumento no surgimento de novos casos de síndrome respiratória aguda. Esses casos eles vinham caindo nas semanas anteriores, mas essa queda não se manteve. Mato Grosso do Sul está entre os 16 estados que registraram um crescimento. A influenza é uma das doenças que preocupam além da Covid-19. A boa notícia é que, apesar do crescimento no número de casos, houve uma estabilização e uma leve queda também no número de casos em pessoas a partir dos 50 anos de idade, que é um público importante para esse tipo de síndrome de doença, Em 2022, foram registrados e notificados 175 mil casos de síndrome respiratória aguda aqui no estado. É contigo, Maureen. Obrigada, Ana. E ainda hoje a gente vai mostrar a preocupação com a baixa procura pela vacina contra a gripe aqui em Campo Grande. Hoje também sai o boletim da Secretaria Estadual de Saúde com os últimos dados da Covid no estado. 6h26, os municípios do interior dominaram a etapa do basquete e futsal da Copa dos Campeões na faixa etária de 15 a 17 anos, disputada em Coxim. No futsal, Dourados levou a melhor tanto no feminino quanto no masculino, repetindo o feito dos Jogos Escolares. A equipe da maior cidade do interior também foi campeã no basquete feminino. Já no masculino, Nova Andradina subiu ao lugar mais alto do pódio desta semana. É a vez dos atletas do handball e do vôlei irem à quadra em Coxim. Após as decisões, foi anunciada a convocação dos atletas de destaque e os técnicos do futsal e do basquete que vão participar da semana intensiva de treinamento em Campo Grande. A intenção é preparar as equipes para a fase nacional da competição escolar que será em Aracaju no mês de setembro. Boa sorte a todos!
6h27, mais uma pausa rápida por aqui. A seguir a gente fala do golpe do falso Pix, preocupação para muita gente no comércio, viu? Imagens ao vivo da saída de Campo Grande. Essa é uma das câmeras da CCR que faz o monitoramento da BR-163. Movimentação tá tranquila ainda, né? Na rodovia, nesse horário. Para você que vai pegar a estrada, sempre muita atenção, cuidado e boa viagem. Seis horas e 30 minutos, o Bom Dia está de volta. Se você trabalha com vendas, já pode ter sido vítima do golpe do Pix. O Pix agendado. Bom, quero mostrar aqui no G1MS uma reportagem que está entre os destaques. Jovem que deu o golpe do falso Pix para comprar cervejas, uísques e pizzas. Deu um calote de mais de R$1.000. Segundo uma das vítimas, o suspeito havia realizado várias compras sem pagar no estabelecimento antes desse golpe ser descoberto. Reportagem da Renata Barros, que está aqui no G1. O golpe teria sido aplicado por um jovem de 18 anos, suspeito então de estelionato agora. O caso está encaminhado na delegacia de Corumbá e aí, gente, vai ser todo investigado agora, né? Porque durante todo o período, as compras do rapaz, então, chegaram a R$1.400, passando um pouco desse valor num restaurante da região. Segundo o dono, há pelo menos uma semana, o suspeito não depositava o pagamento desses pedidos. Bom, é um alerta, tá? Porque as pessoas geralmente se dão conta que foram vítima quando vão fechar o caixa e percebem que a conta não bate. Aí vão perceber, então, que aquela venda com o Pix não caiu na conta. O que acontece? Como isso é feito? A gente vai conversar com o advogado especialista em direito digital, Rafael Chaia, para nos explicar um pouco. A gente já ouviu, Rafael, de gente que trabalha no comércio que não quer mais vender com pagamento por Pix, mas o problema não está no sistema e sim numa atenção especial, no momento ali, na hora desse pagamento, né? Bom dia. Pois é, o principal problema que a gente nota hoje no uso do Pix não é nem uma questão de segurança digital envolvendo a ferramenta, mas é uma questão de educação digital por parte de quem a utiliza. O Pix ele é muito prático, ele permite uma transferência imediata de valores. Só que para você que trabalha no comércio e que quer usar o Pix como pagamento, você tem que prestar atenção em alguns pequenos detalhes. Como, por exemplo, verificar se o dinheiro foi transmitido de fato para sua conta. O golpista muitas vezes até pode tentar usar o argumento de que o dinheiro está demorando por uma demora do sistema bancário. Gente, o sistema do Pix é completamente diferente de sistemas mais clássicos, como o TED e o DOC. O dinheiro tem que cair na hora. Então não basta muitas vezes a pessoa te apresentar o comprovante, você precisa prestar atenção para ver se o dinheiro caiu na sua conta. Outra coisa, prestar atenção no próprio comprovante, porque se o sujeito for fazer o golpe do Pix agendado, do comprovante vai constar a informação do agendamento, ou seja, quando o dinheiro vai ser transmitido. Isso evita que o golpe seja aplicado por parte aí do golpista. A gente percebe que são duas formas ali com esse pagamento. Ou você usa o código, né, aquele código digital, ou você usa a chave de Pix da pessoa para fazer esse pagamento, né? Algum deles é mais fácil desse monitoramento por parte de quem está vendendo? Qualquer um deles você precisa exigir o comprovante da operação. E aí, óbvio, você também tem que prestar atenção nos detalhes que o comprovante vai trazer, como nós já dissemos. O comprovante da transação Pix, ele sempre vai trazer uma série de informações. O nome de quem está pagando, o nome de quem está recebendo, o valor da negociação, o código da transação, a data e a hora dessa transação. Não importa se foi escolhida a chave Pix, o QR Code ou o código aleatório que é gerado.
Em todas as transações você vai ter o comprovante e você precisa checar as informações do comprovante. Muitas vezes na correria, no corre-corre do empresário, ele não tem tempo de fazer essa verificação. Mas aí entra aquilo que nós falamos, é uma questão de educação digital, de segurança digital. Tira um tempinho a mais, mas verifica as informações desse comprovante para você verificar se todas estão presentes, se tudo está certo, para que você não seja a próxima vítima. Rafael, e aí a gente tem a situação do agendamento, então, que em vez de fazer a transferência imediata no Pix, a pessoa que está aplicando o golpe faz um suposto agendamento ali, então o dinheiro não foi, é o golpe do Pix agendado. E tem também o cancelamento, né? Em que a pessoa, na hora que está ali aplicando o golpe, em vez de digitar uma senha, ela consegue cancelar essa aplicação e parece que está fazendo o pagamento, mas não está. Exatamente, essa é a essência do Pix agendado. Eu preciso fazer um pagamento, ao invés de fazer a transferência imediata dos valores, eu agendo para transferir para daqui 2 horas, por exemplo, ou daqui 2 dias ou 3 dias, dependendo do serviço. Se for um serviço de delivery, eu posso agendar para 2, 3 horas daqui para frente. Se for um serviço de entregas, 2, 3 dias. Recebi o produto, antes que a transação seja concluída, eu vou lá no meu aplicativo e cancelo. Ou seja, fico com o bem e ainda suspendo o pagamento. Isso é o golpe do Pix agendado. Por isso, mais uma vez, para quem vende via Pix, ficar atento às datas presentes no comprovante que será apresentado, para ver se o pagamento realmente foi feito no dia. E olhe o saldo da conta, para ver se o dinheiro já caiu na conta. Não entregue o produto ou o serviço antes de confirmar o pagamento na sua conta corrente. Além dessa confirmação ali, na hora que a pessoa pega o comprovante, então ela tem que ficar atenta ao dia e horário, né? Vai aparecer tudo ali e ainda consegue conferir, então, se o dinheiro já chegou, porque ele tem que chegar na hora. Exatamente. Outra informação que também é importante, quando a pessoa pede o comprovante para você enviar por um serviço de mensageria, etc. Veja se o comprovante que está sendo enviado não está de alguma forma editado. Vê se não está cortado, vê se ele não foi inteiro, veja se alguma informação não aparenta ter sido modificada. Porque o comprovante, quer queira, quer não, ele é uma imagem. E imagens podem ser editadas. Então, prestar atenção também no comprovante que você recebe para evitar receber comprovantes editados também é uma medida de segurança básica que você precisa tomar para evitar ser vítima de golpistas. Agora, Rafael, para a gente encerrar, quem caiu no golpe de alguma forma, como tentar reaver isso, né? Vai buscar a polícia, vai fazer o registro da ocorrência, que elementos precisa reunir e é possível reaver esses valores? São 2 ações que precisam ser tomadas. A primeira, logo de cara, procure a delegacia da Polícia Civil do seu bairro e faça o registro de ocorrência. Tem de fazer o boletim de ocorrência. Depois, você vai procurar o banco para o qual foi feita a transação. Você vai entrar em contato com a ouvidoria do seu banco e a ouvidoria do banco da conta que recebeu esse Pix, um dos dois, e você vai solicitar o chamado MED, ou Mecanismo Especial de Devolução. O Mecanismo Especial de Devolução é uma ferramenta de segurança que foi criada pelo Banco Central em novembro de 2021, que visa exatamente criar um meio para garantir que vítimas de golpes ou pessoas que façam transferências indevidas consigam recuperar os valores que foram enviados. Então, é possível recuperar esses valores? Sim. Mas para que você possa usar esse mecanismo especial de devolução, um dos requisitos é que você tenha em mãos o boletim de ocorrência registrando o fato.
Eu até falei que estava encerrando, mas chegou uma pergunta muito boa aqui da nossa telespectadora que eu quero compartilhar. Ela disse o seguinte: já paguei com Pix, mas no fim de semana, sem escolher o agendamento, o banco mesmo agendou para segunda-feira por ser final de semana. No Pix, isso pode acontecer ou talvez seja ali na forma da gente manusear, na hora pode ter agendado sem perceber. No fim de semana isso acontece? Olha, eu não tenho conhecimento, para ser sincero, disso acontecer. Os meios tradicionais de pagamento geralmente são agendados no próximo dia útil. O Pix não tem isso. O Pix ele pode ser feita a transferência a qualquer momento do dia, em qualquer dia da semana. A única limitação que existe no Pix é a limitação de horário, tá? Que pode limitar o valor transferido e a quantidade de transferências que você faz por dia. E mesmo essas limitações podem ser contornadas a pedido do titular da conta bancária. Mas fora isso, o dinheiro é transmitido no dia e horário que você fizer. Rafael Chay, especialista no direito digital, trazendo aqui orientações importantes para a gente em relação aos golpes que estão sendo aplicados usando a ferramenta do Pix. É sempre importante muita atenção, porque a ferramenta está aí para trazer vantagens, né? Mas a gente tem que estar de olho. Obrigada, Rafael. Bom dia. Eu fico à disposição. Uma ótima semana para todos. E depois de 30 dias do vencimento já do prazo para a instalação de leitos de UTI neonatal em Dourados, esses leitos estão funcionando, mas já estão lotados. Ana Paula Amaral chega ao vivo para trazer as informações para a gente. Ana, o que está acontecendo? Os leitos não são suficientes mesmo com a capacidade quase dobrada? Não são, Maureen. Olha, como muito bem lembrado aí no estúdio, os 8 leitos, que foram liberados aqui no Hospital Evangélico já estão ocupados. E no HU, que é o hospital de referência também para atendimento neonatal, todos os leitos também estão ocupados, inclusive com superlotação. Em nota, a assessoria do HU informou que são 10 leitos, mas hoje são 13 bebês internados por lá. 3 foram colocados num berçário improvisado, situação, aliás, que se arrasta há vários anos. Com a ativação desses novos leitos, Dourados passa a ter 18, mas esse total está longe de atender a demanda, já que Dourados atende pacientes de 33 municípios da macro-região. A ativação dos novos leitos foi a medida tomada depois que o Ministério Público Federal pediu o bloqueio de verbas públicas no valor de R$1,5 milhão até que esses novos leitos fossem implantados. Segundo a regulação municipal, 60% das crianças atendidas aqui em Dourados são de municípios da região. Os custos foram divididos em 3 partes: município, estado e União. Agora, a Prefeitura de Dourados, para tentar atender essa demanda reprimida, tenta uma negociação com o governo do estado e também o governo federal para a ativação de mais leitos para atender esses pacientes que chegam da região principalmente, mas por enquanto não há uma previsão para que isso seja concretizado. São 6h42 agora. Hoje tem sessão conjunta, Câmara e Senado em Brasília. O Congresso Nacional foi convocado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para análise de vetos do presidente. Ao todo, são 36 vetos, aguardando o parecer dos parlamentares. O plenário pode votar contra e derrubar o veto ou promulgar a lei e aceitar o veto do presidente, nada muda. Então, entre os vetos que podem ir à votação estão o que isenta os tributos de equipamentos importados para fotógrafos e cinegrafistas, outro veto sobre o projeto que permite o despacho de graça de bagagens, tem um de interesse dos governadores, o que indeferiu a compensação financeira para estados que perderem receita por causa do teto da alíquota do ICMS. São assuntos que a gente vai acompanhar em detalhes aqui no Bom Dia e vamos trazer todas as informações para você.
Tem mais uma pausa rápida por aqui. Ainda hoje vamos falar mais sobre o tempo e as características desse inverno seco de Mato Grosso do Sul. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo de Dourados. Olha aí o céu sem nenhuma nuvem. Neste início do dia, 19 graus por lá, mas as temperaturas passam dos 30 hoje. Termômetros em elevação ao longo do dia. O Bom Dia já volta. Seis horas e 46 minutos, o Bom Dia está de volta com imagens ao vivo de Corumbá. Para tudo que você está fazendo, tira aí uns segundinhos do seu tempo para contemplar esse cenário maravilhoso que a gente tem do Rio Paraguai. 20 graus agora. Imagens de quem está aí no comando? Fabiano do Vale, hoje trazendo esse lindo amanhecer na região pantaneira. Olha só, belíssima imagem, não é? Vale a pena a gente contemplar o amanhecer que a gente tem aqui, belíssimo em várias cidades do nosso estado. São 6h47, tenho informação agora de cursos de graça para auxiliar pedagógico, assistente de controle de qualidade e inspetor de qualidade. É o Pronatec que está com inscrições abertas até quinta-feira agora, dia 7. Então, o Endrio Francescon está de volta com os detalhes para a gente. Bom dia, Maureen. São cursos totalmente gratuitos oferecidos pelo Pronatec. É importante a gente falar que esses alunos selecionados, eles terão alguns benefícios, como vale transporte e também uma ajuda diária com alimentação no valor de R$ 4,34. Essas inscrições, como você muito bem trouxe, Maureen, elas vão só até quinta-feira, o dia 7 de julho. Então, o pessoal precisa se organizar com prazo. É importante a gente destacar que cursos são esses, né? São 50 vagas para o curso auxiliar pedagógico, também 50 vagas para assistente de controle de qualidade e outras 40 vagas para inspetor de qualidade. Importante destacar também que esses candidatos devem ter 18 anos ou mais e também precisam apresentar os documentos de identificação. E essa inscrição, repito mais uma vez, vai até quinta-feira. Essas aulas serão ministradas na Escola Municipal Professor Araçuai Gomes de Castro, que fica na rua São Vicente de Paula, Vila Manuel da Costa Lima, das 18h30 até as 22h30, Mauro. Então o pessoal precisa se organizar aí. Vai ter benefícios, os cursos são gratuitos, basta acessar o site do Pronatec para tirar outras informações. Volto contigo, Mauro. Obrigada, Endrio. Sempre importante a gente trazer aqui opções, né, que existem de qualificação de graça e podem fazer a diferença para você no mercado de trabalho. Agora o nosso assunto é a formação dos estudantes. Nós estamos aí na última semana de aulas, reta final do semestre na rede estadual de ensino. São cerca de 190 mil estudantes em 348 escolas do estado. Um ano de retomada das atividades totalmente presenciais depois de 2 anos de pandemia. E esse retorno teve muitas expectativas e também desafios. Como nem todo mundo conseguiu acompanhar o ensino remoto, uma novidade da pandemia, como tirar essa defasagem agora no aprendizado. O isolamento social também afetou a saúde mental de todos, dos estudantes, inclusive. Isso sem falar nos estudantes que tiveram que conviver com perdas, com morte de alguém da família, de um amigo, de um conhecido. Então, sobre esse primeiro semestre, agora, na vida dos estudantes, na vida escolar, a gente conversa com a secretária de Educação do Estado, Maria Cecília da Mota, que está aqui com a gente para falar desse assunto. Bom dia, secretária, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Maura. É muito bom estar com você, viu? Mais uma vez. Obrigada por nos atender cedinho. Olha, falando aí desse estudante na sala de aula, na pandemia, sem aula presencial, cercada aí de cerca de 2 mil alunos saíram do radar das escolas, né? A gente trouxe esse dado ainda no início do ano. Como foi essa busca no primeiro semestre?
E quantos vocês conseguiram recuperar, digamos assim, desses estudantes que haviam saído da rede? Bom, foram 3 itens principais que nós focamos. Primeiro, buscar todo estudante que estivesse fora da escola por meio da busca ativa. Segundo, acolhimento desses estudantes na escola por questões das competências socioemocionais, do que aconteceu com ele quando estava em casa. E o terceiro, recompor a aprendizagem. A busca ativa, Mauri, foi um trabalho bem feito, é modelo nacional. Nós fizemos um sistema integrado com o Ministério Público, um sistema em que, assinado pelo governador, inclusive, que a primeira semana que a criança não está indo para a escola, a responsabilidade é da escola, de ligar, de buscar. O menino não indo para a escola 15 dias, e nesse sistema a gente encaminha para o Conselho Tutelar, que nos ajuda nessa busca ativa. E um mês de falta desse estudante é encaminhado para o Ministério Público. Então, é uma soma de esforços para que ninguém fique fora. Vocês sabem que a emenda constitucional obriga a criança de 4 a 17 estarem na escola. Porém, com a pandemia, com as questões sociais, muitos estudantes do ensino médio foram para o mercado de trabalho. Então, nessa busca, aqueles que estavam no tempo integral, que estava dando certo, nessa busca nós começamos a montar turmas no noturno e dizendo para o menino, nós vamos montar uma turma no noturno, pode trabalhar e volte para a escola. Foi um trabalho assim, muito pesado, dependemos muito da escola, a escola correspondeu, diretor, coordenador, professor, e a gente socializou isso com o Brasil todo. Agora, secretária, em relação à defasagem, né? Quando a gente está agora encerrando o primeiro semestre, os educadores já conseguem perceber os estudantes que estão dando conta de acompanhar esse novo ano letivo e aqueles que vão precisar de mais ajuda. Como é que está sendo nesse primeiro semestre alguma forma de reforço, alguma forma de ajuda para aqueles que ficaram com essa defasagem do ensino remoto? Nós trabalhamos sempre primeiro com diagnóstico. Numa sala de aula, nós temos alunos que acompanharam na pandemia, que não acompanharam, que acompanharam mais ou menos. E a Secretaria de Educação mandou para as escolas, o ano passado, comecinho desse ano, as habilidades essenciais. É impossível, em um ano, recompor 2 anos de perdas. Então, a gente tirou do currículo, em cada disciplina, o que é essencial para o professor focar naquilo. E as diferenças, as escolas trabalham ou no contraturno, ou fizeram classes de maneiras diferentes, de acordo com as habilidades desenvolvidas ou que deixaram de desenvolver. Tem sido um trabalho muito extenuante, para dizer a verdade, para tentar recompor. As perdas foram grandes, os estudos que nós todos acompanhamos, nós vamos levar mais de 5 anos para realmente recompor aquilo que foi perdido, né? E a gente fala que recompor a aprendizagem, recompor algo que nós do Estado não pudemos oferecer em igualdade de condições, que é diferente de recuperação. Recuperação, eu dou igualdade de condições numa sala de aula, alguns vão para frente, outros não vão, então eu vou recuperar aquele que não foi. Agora, a recomposição é muito mais abrangente. Eu tenho que fazer o diagnóstico por sala, por disciplina, para tentar resgatar esses objetos de conhecimento que esse menino perdeu. Não tem sido fácil, realmente é um trabalho hercúleo, as escolas estão se dedicando bastante a esse trabalho de recomposição. Tem uma mãe que está dividindo um pouco da angústia dela, da aflição aqui com a gente, não quer se identificar, mandou mensagem no WhatsApp, está nos assistindo. O filho de 16 anos não quer voltar para a escola, ela está com dificuldade de lidar com isso, sozinha, buscou ajuda no Conselho Tutelar e o menino já disse para o conselho que não vai voltar, não quer voltar. Então ela pergunta quais são as consequências disso pela lei e como lidar com isso, né? A gente sempre fala da importância desse pilar, mãe, escola, né? A família e esse trabalho em conjunto. Como é que a escola, de alguma forma, pode ajudar essa mãe também agora e o conselho?
A escola pode ajudar essa mãe, sim. Nós temos na secretaria uma coordenadoria de psicologia que tem dado aporte psicológico e de orientação para todas as escolas. Então, a escola pode pedir ajuda para que essa função esse psicólogo entre na família para conversar com o menino, com a família, para argumentar e convencer. Quando é lei, Maurício, é obrigado, não é opção da família, muito menos opção do estudante, né? Então, é preciso que a escola peça ajuda. E essa mãe vá até a escola e peça ajuda das psicólogas que estão instaladas na sede. Nós temos um programa que pode orientar e que pode ajudar bastante. Diga para a mãe que a gente pode ajudar sim. Bom, então fica aqui o recado a todas as mães, pais, a todos responsáveis por adolescentes que estão aí na rede estadual, crianças também, mas a rede estadual está muito focada no ensino médio, né? Atende a maior parte do ensino médio, então podem buscar ajuda, busquem esse apoio nas escolas também. Secretária, em relação às brigas violentas que a gente viu nesse retorno dos estudantes, esse retorno 100% presencial, é para trazer um momento de união que foi perdido na pandemia, porém a gente viu muitas brigas. Isso está sendo abordado nas escolas? Está sendo abordado sim, por isso que este ano nós colocamos em cada coordenadoria regional psicólogos para ajudar. Realmente, eles estão reaprendendo a conviver. 2 anos de isolamento é como quando a criança vai para a creche, né? Ela não sabe conviver, então o brinquedo é meu, isso é meu. Então, nós estamos voltando no exercício da convivência e da reorganização das relações interpessoais. Nós preparamos, sim, com alguns cursos, com o Instituto Ayrton Senna, com o Instituto Península, a equipe da escola, a equipe pôde estudar um pouquinho como desenvolver as suas competências socioemocionais, primeiro do professor, do diretor, para acolher esse aluno. Capacidade de escuta, de empatia, mas é verdade sim, as agressões estão sendo muito grandes, crianças que perderam pessoas, a automutilação voltou, crianças que viram as agressões nas famílias, crianças que nós tínhamos resgatado com o tempo integral, o menino que estava na rua, minimamente meio período, então voltou as questões das drogas, da violência, então é uma readaptação, tudo de novo para a gente resgatar esses estudantes. Não tem sido fácil também, mas é possível sim a gente trabalhar com essa juventude que está agora voltando ao convívio com os seus pares, que ficou por tanto tempo distante, né? Obrigada, secretária, pelas informações. De nada. Bom dia, bom trabalho para vocês. Dia. Obrigada, bom dia, Mauri. 6h59, a gente já volta. Você que mora no sul ou no leste do estado, fica agora com as notícias aí da sua região. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Há uma semana, a vacina contra a gripe está disponível para toda a população a partir dos 6 meses em Campo Grande, mas a procura pelo imunizante está baixa na capital. São 91 mil doses em estoque nas unidades. A Adriana tirou a tarde de segunda-feira para ir tomar a vacina contra a gripe. Eu acho muito importante, acho que todos devem vir. Não tinha quase ninguém. Eu estou aqui no posto de saúde, vim eu e meu filho e está bem baixa e rapidinho, na hora a gente já foi vacinado. Além de garantir a da gripe, ela levou o filho, que aproveitou para se imunizar contra outras doenças, como o HPV. Não ficar doente e também poder se proteger e cuidar da minha saúde. Já o Hudson foi até a unidade básica para tomar vacina contra a Covid. Ficou sabendo que poderia tomar também a da gripe e não pensou 2 vezes. Que já estava aqui no atendimento para tomar essa vacina. Eu acho que todo mundo pegou e percebeu os resultados que foi essa pandemia e cada vez mais a gente buscar a imunização, seja pelo Covid ou seja pela gripe. Nas unidades de saúde, no entanto, há pouca movimentação. A baixa procura durante a campanha de vacinação fez com que o público fosse ampliado pelo Ministério da Saúde. Mas uma semana depois, a busca continua pequena.
Menos de 10% das doses disponíveis aqui na capital foram aplicadas neste período. Ainda foi baixa a procura, né? Então a gente informa toda a população que ainda temos estoque de vacina no nosso município e podem estar procurando durante a semana ou nos finais de semana. A gente passou por uma epidemia significativa de influenza esse ano, onde foram 37 pessoas a óbito, grande maioria dessas na população idosa. A vacina ela vem como uma excelente ferramenta de prevenção, ela evita complicações decorrentes da infecção pela influenza. Então ela evita que a pessoa tenha um quadro mais agravado caso venha se infectar com qualquer um dos tipos do vírus da influenza, evita internações e, claro, reduz a questão dos óbitos. Dona Juscelina esperou ansiosamente por essa ampliação de público, mas agora tem receio de procurar uma unidade. Estou muito gripada e gostaria de saber quando que eu posso tomar a vacina da gripe, quando que vai ser liberado para mim. Por cautela, geralmente o profissional de saúde ele pede para que essa pessoa espere cessar todos os sintomas para assim fazer o processo de vacinação. Não há uma contraindicação rigorosa em relação à vacinação da influenza, só questão de cautela mesmo, porque pode ser uma questão de Covid ou pode vir a agravar esse quadro dessa pessoa. Então ele pede para aguardar esse tempo e recuperar de todos os sintomas e assim procurar a unidade de saúde. A vacina da gripe está disponível em todas as 72 unidades de saúde de Campo Grande, de segunda a sexta-feira. No sábado, as doses são aplicadas nas unidades 26 de agosto, Dona Neta e Moreninhas, unidades que também aplicam a vacina contra a Covid. Para os telespectadores que estão até comentando aqui sobre a dificuldade com os horários dos postos de saúde. A gente até questionou a secretaria sobre isso, mas justamente o que eles dizem é que tem esse plantão também no final de semana, para quem não pode durante a semana ir ao posto em algum horário específico. Então, todo final de semana tem esse plantão em 3 unidades, tá bom? E aí é uma alternativa para vacinação. 7h05. Vamos agora a uma notícia importante para quem depende de um tradutor da língua brasileira de sinais para se comunicar em entrevistas. Uma portaria permite a presença desse tradutor em todas as dependências e serviços do Ministério do Trabalho ou Previdência, ou seja, o INSS. O repórter Andrew Francescon traz mais informações para a gente. É onde eu estou, Maureen. Estou aqui no Instituto Nacional de Seguro Social, onde agora esses trabalhadores eles podem ingressar graças a essa portaria que foi publicada no Diário Oficial da União. Agora, quem precisa passar por esse trabalho de perícia, né? Depende do trabalho do INSS e também necessita de um tradutor para que possa conversar, possa entender o que está acontecendo, né, gente? O que é de direito dessa pessoa. Agora ele pode ter sim essa acessibilidade que a gente chama nesses trabalhos que são vinculados ao Ministério do Trabalho aqui no nosso país e também em Campo Grande. Importante a gente destacar que não só o INSS está nessa gama de entidades ou órgãos vinculados ao Ministério, mas também as superintendências regionais de trabalho e a Subsecretaria de Perícia Médica Federal. Segundo a norma que consta nessa portaria, se esses intérpretes ou tradutores de Libras eles forem barrados, eles não puderem entrar nessas dependências, é possível sim que o agente público passe por uma apuração de responsabilidade administrativa. Como eu já disse, essas normas estão valendo desde ontem, quando a portaria foi publicada no Diário Oficial da União. As agências vinculadas ao Ministério do Trabalho, elas trabalham por 6 horas ininterruptas durante os dias úteis e acontecem geralmente entre as 7 e 14 horas. No caso das agências, Maureen, que precisam dessa perícia e fazem a perícia durante a tarde, o atendimento ele pode se prolongar um pouquinho até às 18 horas. No caso de dúvidas, o telefone da central, o 135, ele está à disposição de quem está nos acompanhando para que essas dúvidas possam ser esclarecidas. Volto contigo, Maureen. Obrigada, Andrew, pelas informações. Deixa eu abrir espaço para as mensagens dos nossos telespectadores. Olha aí, acho que eu vou criar uma galeria de fotos no Bom Dia, hein? Tem cada amanhecer bonito. Laide de Pedro Juan Cabalheiro está lá, do lado paraguaio da nossa fronteira, acompanhando o Bom Dia. Marcial Ferreira, do assentamento Caracol, em Bela Vista, também está lindo o amanhecer da região. E aí tem muita gente comentando aqui sobre o Pix. A gente falou hoje sobre o golpe do Pix.
tem destaque no G1MS, conversamos com o especialista e a gente vai continuar nesse assunto. Sabe por quê? A gente recebeu aqui muitas informações também dos nossos telespectadores com essas participações. O Wilson falou o seguinte: terminou a entrevista, mas tem a opção de colocar no sistema da Caixa Registradora para pagar com Pix. E aí a pessoa coloca o QR Code e a baixa é automática. Então, eles estão tentando burlar aí tudo isso para o golpe. No sistema, não vai baixar se você agendar. Então, é uma dica do Wilson. Tem comentário também do telespectador falando que o Pix é uma bênção, uma transferência imediata mesmo nos finais de semana. Carlos Trapp, de Campo Grande. E aí outro telespectador, não recebi o nome, mas está contando aqui o seguinte: no meu banco também acontece agendamento no final de semana. Por 2 vezes, sendo final de semana, o próprio Pix ou banco agendou automaticamente, sim, o pagamento para a segunda. Então, a gente vai em busca de mais essas informações todas que a gente recebeu aqui dos nossos telespectadores para continuar nesse assunto que é tão importante com essa ferramenta que está no uso diário de todos nós, né? Tenho também uma linda florada que a gente recebeu da Célia de Corumbá, belíssima imagem. Agora, olha esse outro alerta aqui, entre os destaques do G1MS. Dias após Bolsonaro entregar moradias populares em Campo Grande, casas são anunciadas para venda na internet. A venda de casas populares é proibida, tá? Pelo menos 10 denúncias de irregularidades foram feitas junto à Agência de Habitação e Assuntos Fundiários de Campo Grande. Essa reportagem traz todos os detalhes, gente. Moradores que foram contemplados estão vendendo as casas pelas redes sociais. Então, a agência municipal confirma ter recebido 10 denúncias e está apurando tudo isso. Tem publicação em que o morador diz procurar casas na região e dá números de telefone para quem puder entrar em contato. Outras pessoas escrevem que também estão interessadas. Então, são muitos detalhes aqui em relação a tudo isso, inclusive a nota da Caixa Econômica falando que esse residencial Canguru, ele foi contratado e entregue e que o banco esclarece que a verificação de ocupação e situação da unidade é entre o gestor local, né, e os beneficiários. É por isso que a gente, inclusive, está falando hoje sobre esse assunto, com informações muito importantes que a Ana Lívia Tavares vai trazer agora para a gente, porque a Agência Municipal de Habitação está investigando tudo isso, sendo a gestora municipal responsável pelo assunto. Ana Lívia, e aí, como é que está, então, essa situação na agência, essa verificação de possíveis anúncios de venda? Maureen, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, a agência ela tem acompanhado esse processo de mudança das famílias para o residencial para fazer essa verificação se tudo está correndo dentro dos trâmites legais. A agência também informou que está investigando essas denúncias e nós viemos justamente para saber como é que funciona esse processo, porque até agora, como você mesma disse, foram cerca de 10 denúncias pelas redes sociais. Esta é uma prática ilegal e que pode fazer também a pessoa que muitas vezes aguardou anos por esse benefício da moradia perder esta moradia e não participar mais de nenhum programa de moradia no país. Quem estava me explicando tudo isso é o Cláudio, que ele é o diretor de atendimento e finanças aqui da Agência Municipal de Habitação. Cláudio, por enquanto, vocês receberam cerca de 10 denúncias. Como é que está isso? Como é que funciona esse processo agora para verificar se essas denúncias são verdadeiras? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A Agência Municipal de Habitação recebeu essas denúncias também e desde sexta-feira vem monitorando e acompanhando, né? Durante um período de 30 dias, essas famílias elas podem entrar no empreendimento para fazer suas mudanças e durante esse período nós estaremos acompanhando. Se for identificado alguma irregularidade, que for alguma pessoa que não foi contemplada,
nós entraremos junto à Caixa com ofício e cobrando para que essa unidade ela seja retomada e encaminhada para uma outra família que realmente precisa. Agora, Cláudio, você também estava me explicando que a agência ela acompanha por alguns meses todo esse processo para ver se tudo está correto, é isso? Exato, existe o trabalho técnico-social, ele é antes, durante e depois. Então, na implantação agora do condomínio, até para que eles trabalhem para que se entendam dentro da comunidade, uma nova forma de poder morar, né, dentro de um empreendimento, dentro de um apartamento. Então, durante todo esse período, a Agência Municipal de Habitação ela vem com cursos, capacitação, com inserção no mercado de trabalho e, além disso, acompanhando a moradia das famílias que foram contempladas. E caso for comprovada essa venda ilegal desse apartamento, o que acontece com essa família, com esse responsável? A primeira coisa é perder a unidade. Quem comprou achando que é um investimento vai perder o recurso que foi investido. E a família, que é exatamente isso que você disse, ficou anos esperando para ter essa oportunidade, vai perder a oportunidade, não vai participar de mais nenhum outro programa no Brasil, né? E vale lembrar que essas famílias participaram de um processo de sorteio, de seleção dos beneficiários. Então, ela passa por todos os critérios da Agência Municipal de Habitação, da Agência Estadual de Habitação e também avaliado pela Caixa Econômica Federal. Então, não existe ninguém que está lá que não estava apto a receber essa unidade. As pessoas que foram contempladas, elas estavam aptas. Agora, Cláudio, o que é possível se fazer mesmo, a mais do que já é feito, para evitar situações como essa? Porque, como você mesmo explicou, são pessoas que estão há anos aguardando e nós temos também uma fila enorme ainda de gente que não tem moradia e aí nos deparamos com uma situação como essa. É uma questão de fiscalização, de conscientização, o que é preciso ser feito? Nós aqui entendemos que é uma questão de conscientização, é uma revolta até para nós da Agência Municipal de Habitação, da Prefeitura de Campo Grande, porque nós buscamos alternativa para essas pessoas que estão esperando e que realmente precisam. São mais de 40 mil pessoas aguardando na fila. E aí aparecem oportunistas e pessoas que realmente não têm necessidade daquela unidade habitacional, mas estão dentro dos critérios e tiram a oportunidade de outra pessoa. Então, a fiscalização, não só por parte de nós, da municipalidade, mas também das pessoas, como foi feito as denúncias que foram captadas das redes sociais e por outros meios. Só para a gente finalizar, em relação a essas denúncias, além das redes sociais, porque às vezes as pessoas falam nas redes sociais, mas tem algum canal oficial que a pessoa possa denunciar? Sim, ela pode entrar em contato aqui pelo 3314-3900. Nós não somos responsáveis por agir dentro do empreendimento. Lembrando que o empreendimento ele foi doado para o fundo que é administrado pela Caixa. Então, uma retomada e reintegração tem que ser pela Caixa Econômica Federal. Mas nós vamos estar incisivamente cobrando para que isso aconteça. Tá ótimo, Cláudio. Eu agradeço pelas suas informações. E é isso, Mauri. Com certeza nós vamos também acompanhar essa situação, porque agora que essas famílias estão no processo de mudança e é importante verificar tudo isso, porque não é justo, né? Com tantas pessoas que estão na fila à espera de uma moradia. Maureen, volto com você. Obrigada, Ana. Vamos acompanhar tudo de perto, sim. Vamos reforçar aqui o telefone, ó, 3314-3900, telefone para que as pessoas possam fazer também qualquer tipo de denúncia que pode ajudar nesse trabalho de verificação. Imagens ao vivo da rua 26 de agosto, na região central de Campo Grande. O trânsito começa a ficar mais intenso neste início de manhã. João Carlos Correia está por lá. É região de ônibus, carros, muitas motos, então precisa sempre de muita atenção e cuidado para todos que circulam na região. 7h16. Para a segunda semana de julho, está prevista a chegada de uma nova frente fria a Mato Grosso do Sul. Até lá, o tempo deve continuar como tem sido nos últimos dias. Temperaturas amenas na madrugada, com possíveis nevoeiros, inclusive, muitas vezes, que se dissipam ao longo do dia, mas sem aquelas temperaturas tão baixas ainda, né? Bom, a gente tem a explicação para algumas coisas que acontecem nesse período, tanto para essa variação térmica que a gente tem, essa variação de temperaturas ao longo do dia, quanto para um fenômeno natural que acontece também nesta época, chamado de inversão térmica. De 15 para 30 graus no mesmo dia.
Tá sendo assim o início do inverno em Campo Grande. Tira coberta, põe coberta, tira meia, põe meia. De manhã geralmente está frio, né? Mas à tarde, conforme vai passando, fica um calor que, meu Deus do céu. Isso acontece em praticamente todo o estado. No dia 30, fez 5 graus na madrugada, em Iguatemi. E horas depois, os termômetros marcaram 27, oscilação de 21,6 graus. Amplitude térmica, esse é o nome para essa diferença entre a mínima e a máxima registradas dentro de um dia. A grande variação que a gente está vivendo aqui no estado é bem característica do nosso inverno seco. Os meteorologistas dizem que a atmosfera está translúcida. É como se estivesse mais fina mesmo. E assim que o sol nasce, atravessa a camada com mais facilidade e esquenta rapidamente. O mesmo acontece à noite. Sem muita umidade no ar, a radiação solar vai embora bem rápido e as temperaturas voltam a cair na madrugada. Por isso, as noites mais frias costumam ter céu limpo, sem nuvens. Nos últimos dias, várias cidades ficaram com umidade perto de 30%, quando o ideal para a nossa saúde é de 60%. Agora estamos de boa, agora você pode andar à vontade, tomar uma gelada, conversar. Na época do frio, a gente tem que andar prevenido. Agora, hoje estava meio friozinho. Tava. Quando eu saí de casa, estava meio frio. No início do dia, com temperaturas mais baixas, muitas cidades também amanhecem com essa névoa. Pelas imagens de satélite dessa plataforma virtual, é possível ver a proporção do nevoeiro e como ele se dissipa rapidamente ao longo do dia. Isso é mais comum com a passagem de uma frente fria, quando ocorre o fenômeno da inversão térmica. A gente tem um ar quente acima do ar frio. O ar frio é consequência da frente fria, então esse ar quente ele fica acima e fica aprisionado. Então por isso que se usa o termo de inversão térmica. Essa inversão térmica aqui no Mato Grosso do Sul, ela pode ocasionar assim, dois resultados: a formação de nevoeiro e outro seria aprisionar a poluição próximo da superfície. A piora da qualidade do ar afeta a saúde humana e o meio ambiente. A poluição dos carros, das fábricas, a própria fuligem de incêndios florestais, a poeira que está presente na atmosfera devido a um período de estiagem, de alguns dias sem chuva. Então ela fica presa próxima à superfície e isso aumenta a incidência de problemas respiratórios. O tempo, ano a ano, vem ficando mais difícil de entender, né? Então é o efeito estufa, sei lá o que é, mas está mudando muito, né? Esfria, esquenta. Isso causa muito resfriado, é complicado. Seu José, e aí para a gente tentar entender um pouquinho tudo isso, a gente ouve os especialistas, você viu aí, né? Inversão térmica pode trazer essa névoa muitas vezes no início do dia e a amplitude térmica, essa diferença entre a mínima e a máxima que a gente tem num dia, que muitas vezes faz a gente sair de casa com um casaco até pesado, a gente que madruga, né? Depois, ao longo do dia, a gente fica assim, ó, sem manga, porque esquenta muito. Então, é característica do nosso inverno ter essas condições mesmo. Bom, são 7h20. Já quero reforçar para você que está chegando agora ao Bom Dia que frio só a partir da próxima semana, quando a gente tem a previsão das frentes frias se aproximando aqui de Mato Grosso do Sul e chuva, gente, que está muito aguardada por todos, né, em todas as regiões do estado. Não tem previsão nos modelos meteorológicos até o dia 18. Então, esse tempo seco continua, é característica do nosso inverno. A gente está vendo aí imagens ao vivo de Campo Grande agora, 21 graus. E tem sol previsto para hoje, o dia todo, tempo firme, umidade do ar está baixa, está em 46%. O ideal para a nossa saúde é o índice de 60%. Ao longo do dia, as temperaturas passam dos 30 graus e é o sol que segue brilhando forte na nossa capital. Temos também informações de Corumbá. Temos imagens ao vivo da região pantaneira. Olha aí o sol que Fabiano do Vale nos mostra. 23 graus neste momento por lá. Ao longo do dia vai esquentar ainda mais.
A umidade está mais baixa do que em Campo Grande, está em 37%. E os termômetros podem marcar até 33 graus hoje em Corumbá. Vamos dar mais uma olhadinha aqui na região oeste, então, para outras cidades também dessa região. Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Bonito e Caracol. Sol forte para todas. Máximas passando dos 30 graus e zero chance de chuva, porque esse tempo seco está em todo o estado mesmo, sem previsão de chuva para todos os próximos dias nas regiões de Mato Grosso do Sul. Norte do estado, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Costa Rica e Coxim. Sol forte, gente, com mínimas em Chapadão do Sul. Olha como chama atenção a amplitude térmica. Em Chapadão do Sul, mínima de 12 e máxima de 29. Costa Rica, mínima de 14 e máxima de 29. Então, essa chamada amplitude térmica exige muitos cuidados, porque o nosso corpo precisa se adaptar o tempo todo nessa oscilação de temperatura. E o inverno, a gente sabe, é o período de mais viroses, esses casos aumentam. Por isso, mais cedo a gente ouviu aqui algumas orientações de um especialista e eu faço questão de reforçar para você que está chegando agora. Veja só. Nesse período entre outono e inverno, temos um aumento das doenças respiratórias. Seja pela oscilação de temperatura, né, que de manhã faz frio, durante o dia esquenta de novo e volta a esfriar à noite. Isso por si só já é irritante para as vias aéreas. Além disso, temos a queda da umidade, então fica meses às vezes sem chover e com a umidade cai muito. E caindo a umidade, as partículas ficam mais tempo em suspensão, seja vírus, bactéria, poeira, pólen, fungo, ácaro, qualquer uma dessas. E isso causa doenças também. O que podemos fazer para ajudar? Então, primeira coisa é cuidar na alimentação, então comer alimentos que hidratam, como por exemplo frutas, verduras, né? Tomar bastante água, cuidar do ambiente, então dias mais secos, usar umidificador, evitar fazer atividade física no sol quente, no período mais seco, que é entre 10 e 14 horas, né? Cuidar na parte da higiene da casa, ar-condicionado, então usar, por exemplo, em vez de vassoura, um pano úmido, a vassoura acaba levantando a poeira mais ainda, e não irmos em ambientes fechados em que tenha muita aglomeração. Se puder evitar, né, sei lá, sabe que vai ter um local que é em um ambiente fechado, cheio de gente, evitar ir. 7 horas e 24 minutos, aproveito para responder aqui a uma telespectadora que mandou o seguinte: vocês estão dizendo que a vacina está disponível em todos os postos? Segundo a CESAL, nas 72 unidades de saúde. Vacina para gripe e a procura está baixa. Ela diz que na Vila Nasser, ontem, teve quem foi buscar essa vacina, o pai dos filhos dela foi buscar, tomou a vacina da Covid e não tinha da gripe. Acabei de conversar com a assessoria da saúde de Campo Grande e a informação é de que é uma falta pontual, porque todas as unidades são reabastecidas com frequência, o estoque está grande porque a procura está baixa. Então, é preciso ter aí, às vezes, a paciência nessa falta pontual e a gente espera também que não falte, né? Que esse trabalho seja feito para que as pessoas não fiquem sem a vacina, então que a reposição seja imediata. Reta final do Bom Dia, a gente traz informações sobre o leilão da Secretaria de Fazenda. São quase 1.000 lotes de produtos. Andrew Francescon, quais são esses itens, hein? Conta alguns deles pra gente. Tem muita coisa, Maureen. São 948 lotes de produtos, entre celulares, aparelhos eletrônicos, tem até suplemento alimentar. Esses produtos eles foram recolhidos e não foram reclamados por pelo menos 60 dias. Então a Cefaz está fazendo esse leilão que acontece dia 19 e dia 20 de julho. Daqui a pouco eu vou explicar certinho como vai funcionar esse processo. Antes eu preciso lembrar aqui, Maureen, que a pessoa, seja jurídica ou física, para ter acesso a esse leilão, que é 100% online, então não vai ter visitação nos dias que acontecer, ela precisa ter acesso e estar cadastrada junto ao site da Leiloeira. Esse link está disponível no portal do Governo de Mato Grosso do Sul. Bom, é importante a gente falar aqui que no dia 19 acontece a primeira etapa desse leilão. Os itens do lote 1 ao 480 serão leiloados a partir das 9 horas no dia 19 de julho. Já no dia 20 acontece a segunda
segunda etapa. Os lotes 481 ao 948 serão leiloados lá no dia 20, também a partir das 9 horas. Agora, se me pergunta, Maureen, se sobrar produtos, se nem todos eles forem adquiridos, o que acontece? Mais um leilão que está previsto, se acontecer, para o dia 28 de julho, também a partir das 9 horas da manhã. Importante a gente lembrar também que as pessoas interessadas podem ver as fotografias desses aparelhos através desse site que está disponível no portal do governo de Mato Grosso do Sul ou fazer a visitação nos dias 13, 14 e 15 de julho no prédio da COFI-MT, que fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman, perto do Parque dos Poderes. Maureen, volto contigo. Obrigada, Andrew. Olha só, antes de encerrar o Bom Dia, quero mostrar aqui uma sequência de imagens, registro da nossa telespectadora de Campo Grande, nossa correspondente das alturas, olha aí, mostrando essa beleza de uma sequência de fotos, olha. Aí o sol já estava apontando, né? Mas ela começou a fazer esses registros mais cedo ainda, um pouquinho antes das 6 da manhã. E foi pegando toda essa sequência de imagens desse lindo amanhecer em Campo Grande. Gente, olha só que céu bonito que a gente tem, né? Que imagem linda, como vale a pena a gente tirar um tempinho do nosso tempo para contemplar a natureza, para contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, se você tem ali aquele tempinho no fim do dia. Um momento para relaxar, para parar um pouco as atividades e para contemplar a beleza também. O Bom Dia está terminando, é sempre muito bom ter a sua participação por aqui. O nosso WhatsApp 998044400. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente está de volta, 6 da manhã. Tchau, tchau.